E aí, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Samuel. Vamos dar início à nossa 14ª aula de Química. Ainda estamos vendo o conteúdo de funções inorgânicas, especialmente a teoria de Arrhenius, que considera as reações químicas em um meio aquoso, utilizando principalmente a água para a realização dessas reações. Nós temos aqui o exemplo de ácido mais base, vai formar como produto sal mais água. Vamos trabalhar o nosso primeiro exemplo, como sendo ácido clorídrico e hidróxido de magnésio. Ácido clorídrico, o principal componente do ácido muriático, e o hidróxido de magnésio é o principal composto do leite de magnésia. Vamos aqui. Ácido clorídrico aquoso vai reagir com hidróxido de magnésio sólido. Aqui nós temos os reagentes. Sabemos que todo ácido em meio aquoso sofre ionização, liberando como cátion o hidrônio H+. Como o índice do hidrogênio aqui é 1, então eu tenho a liberação de apenas um cátion monovalente, ou seja, um H+. Se liberou uma carga positiva, automaticamente o cloro vai ficar com uma carga negativa. Então já tem um equilíbrio eletrostático. Agora vamos fazer o processo para a base. Eu tenho hidróxido de magnésio. É uma base de índice 2, ou seja, é uma dibase. Obviamente, vão ser liberados duas hidroxilas, duas cargas negativas. Então, automaticamente, a carga do magnésio será positiva. Duas cargas positivas são equilibradas por duas cargas negativas. Então, há um equilíbrio eletrostático. Veja que para que haja uma reação de neutralização total, é preciso que você observe a quantidade de hidrônios e a quantidade de hidroxilas. Perceba que ao lado do hidrônio H+, eu tenho o número 1. Esse número 1 aqui é chamado de coeficiente. Então, eu tenho o coeficiente 1. E aqui eu tenho a hidroxila OH-, e eu tenho o número 2. Esse número 2 é o coeficiente da hidroxila. Portanto, perceba que não há um equilíbrio entre a quantidade de hidrônio e a quantidade de hidroxilas. Tem que haver um equilíbrio. Por isso, a necessidade de ocorrer a neutralização total. Então, nós dizemos que um H+ não pode consumir 2 OH-, e nem duas hidroxilas estabilizar ou neutralizar um H+. Para que haja essa neutralização total, é preciso que nós façamos o balanceamento. E esse balanceamento é o seguinte: eu pego o coeficiente aqui, ao lado do hidrônio, que é 1, e vou trazer para cá, para frente do magnésio, 1, ok? Da mesma forma, o coeficiente que está ao lado da hidroxila, OH-, eu vou trazer cruzado para frente do HCl, aqui, como você percebe. Então, agora nós vamos descer multiplicando. O 2 vai descer aqui e o 1 vai descer. E nós vamos fazer a multiplicação para que haja o equilíbrio químico. Então, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2 é 2. Então, vou ter 2H+ e 2OH-. E nesse caso, há um equilíbrio. Duas hidroxilas vão neutralizar 2H+, 2 hidrônios. Tá certo? Agora, nós vamos fazer o mesmo processo de neutralização total para os íons. O íon do cloro Cl- e o íon do magnésio 2+. Perceba que eu tenho um ânion monovalente e aqui eu tenho um cátion bivalente. Uma carga negativa não pode estar equilibrada com duas cargas positivas. Por isso, eu vou fazer o cruzamento das cargas para os respectivos índices, fazendo cruzado. Então, 2
vai descer para o índice, no canto aqui do cloro, e o 1, que está aqui no expoente, vai descer para o índice do magnésio. E assim eu vou fazer cruzadinho. Ou seja, Mg2+, e Cl2-. Então, Mg2+, Cl-, esse 2 vem para cá e o 1 vem para cá. Eu faço cruzado, tá bom? Faço cruzado. E aí eu tenho um equilíbrio eletrostático. Duas cargas positivas são equilibradas com duas cargas negativas. 2 mais, 2 vezes menos, 2 menos. Dá zero. Neutraliza-se eletrostaticamente. E aí eu tenho a formação da molécula de água, porque 2H+, se neutraliza com 2OH-, formando duas moléculas de água, 2H2O, tá bom? Agora nós vamos dar o nome do sal. Aqui nós temos os produtos. O sal formado será MgCl2. MgCl2. Retirando as cargas, eu vou fazer a fórmula da molécula iônica do sal MgCl2, que vai ter o nome a partir do ácido. O ácido aqui era ácido clorídrico. Ácido clorídrico. Todo ácido que termina em hídrico vai gerar um ânion que termina em eto. Ou seja, ácido clorídrico vai gerar o cloreto. Então aqui está o cloreto, ó, cloreto. Então o nome do sal formado é cloreto mais o nome do metal, ou seja, cloreto de magnésio. Esse é o nome do sal formado, cloreto de magnésio. Agora, para que serve o cloreto de magnésio? De acordo com o site Nature Center, os benefícios do cloreto de magnésio são redução de cãibras, aumento dos níveis energéticos durante o treino, melhora a recuperação muscular, fortalece o sistema imunológico, melhora na densidade óssea, melhora na produção de hormônios ligados à felicidade e ao bem-estar, aumento da disponibilidade e da vitamina D, contém propriedades anti-inflamatórias, regulação dos níveis de glicose e insulina e na prevenção de derrames, hipertensão e diabetes. Tudo isso numa fórmula mágica, que é justamente o cloreto de magnésio. Tá bom? Não estou fazendo propaganda do produto, tá bom? Para deixar bem claro. É só uma informação que eu vi nesse site. Então tá aí a imagem do cloreto de magnésio, para você verificar aí, certo? Vamos para a próxima reação química. Já sabemos que ácido mais base vai formar como produto sal mais água. Vamos fazer a reação de neutralização ácido-base entre o ácido fosfórico e o hidróxido de cálcio. Vamos lá. Ácido fosfórico também é chamado de ácido lante alimentício. Eu tenho H3PO4 aquoso, ácido fosfórico aquoso, que vai reagir com cal hidratada, ou cal apagada, o hidróxido de cálcio, CaOH2 sólido. Nós sabemos que nesses reagentes aqui vão ser produzidos os produtos, sal e água, aí vai formar uma reação exotérmica, que vai liberar calor, assim como qualquer reação entre ácido e base. Então, o ácido fosfórico vai sofrer ionização, vai liberar o cátion H+, porque todo ácido vai liberar o H+, quando sofre ionização, o hidrônio. Como o índice aqui do hidrogênio é 3, então vão ser liberados 3H+. Se são 3 cargas positivas, automaticamente a carga do conjunto PO4 vai ser 3-, ou seja, PO4, então a carga desse conjunto PO4 será 3-, pois 3 cargas positivas são equilibradas por 3 cargas negativas. Vamos fazer da mesma forma agora para a dissociação dessa base. A base sofre dissociação e libera no meio a hidroxila. Quantas hidroxilas vão ser liberadas? Olha para cá, para a fórmula.
2 hidroxilas, 2 OH-. Então, se foram liberados 2 hidroxilas, automaticamente a carga do metal, o cálcio, será 2 cargas positivas. 2 OH-, aqui será 2+, cálcio 2+. 2 cargas negativas são equilibradas por 2 cargas positivas. Portanto, perceba que os valores são diferentes. 3H+, não vai consumir 2 OH- totalmente. Nesse caso, os coeficientes são diferentes. 3 hidrônios, 2 hidroxilas. Não há uma neutralização total. Tem que haver um equilíbrio. Qual é a forma de nós equilibrarmos essa equação? Fazer o balanceamento, certo? Então, não vai haver uma consumação. 3H+, não vai consumir totalmente 2 OH-. Então, os coeficientes vão se cruzar, certo? Olha aqui, o 3 é o coeficiente, vem para cá, no lugar onde está próximo ao cálcio. Está aí, trouxe ele para cá. Agora, o coeficiente que está do lado da hidroxila, eu vou trazer para cá, para frente do ácido fosfórico. Aqui, pronto, trouxe o 2 para cá, o 2. Agora eu vou descer aqui para o canto onde está o 3H+. Multiplicando, sempre desce multiplicando. O 2 vai descer. Da mesma forma, o 3 que está aqui vai descer multiplicando o 2OH-. E agora eu vou ter uma neutralização total, porque 2 vezes 3 é 6. E 3 vezes 2 é 6, ou seja, 6H+, são consumidos totalmente por 6 OH-. Está em equilíbrio. Já fiz o balanceamento aí. Agora falta só a neutralização total a partir das cargas. PO4, 3-, Ca, 2+. Perceba que as cargas são diferentes. Eu tenho 3 cargas negativas e 2 cargas positivas. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou descer cruzado. Ó. 2 vai ficar no índice do conjunto PO4 e o 3 vai descer para o índice do cálcio. E aí eu vou ter isso. Ó. Ca3, 2+, PO4, 2, 3-. Então, era cálcio 2+, e PO4, 3-. Esse 3 veio para cá e esse 2 veio para cá. E aí nós vamos ter um equilíbrio eletrostático. Aqui nós vamos ter um equilíbrio eletrostático. 3 vezes 2+, 6+. 2 vezes 3-, 6-. 6 cargas positivas, 6 cargas negativas. Está equilibrado totalmente as cargas. Nós temos a formação de 6 moléculas de água, 6H2O. Agora nós vamos dar o nome desse sal formado. Será Ca3PO4, 2. Como é que a gente vai dar o nome desse sal? A partir do nome do ácido. Sempre o sal recebe o nome a partir do ácido. Era ácido fosfórico? Então, se é ácido fosfórico, todo ácido terminado em ico vai gerar o ânion terminado em ato. Ácido fosfórico vai gerar o fosfato. Ácido fosfórico vai gerar o fosfato. Está aqui. Esse é o ânion fosfato. PO4, 3-. Nesse caso, vai ser o fosfato mais o nome do metal. Fosfato de cálcio. Tá bom, pessoal? Fosfato de cálcio é muito utilizado como fertilizante. É um componente agrícola que serve para adubar o solo e assim enriquecê-lo com nutrientes. Esses nutrientes são esses sais minerais. Vamos aqui para a próxima reação de neutralização.
Vamos fazer entre ácido sulfídrico e hidróxido de alumínio. Ácido sulfídrico não tem um cheiro muito agradável, não. Se reagir com alumínio, vai produzir como produto quisal. Vamos verificar aqui. Então, aqui eu tenho H2S gasoso e AlOH3 sólido. Ácido sulfídrico reagindo com hidróxido de alumínio. Aqui nós temos um diácido e aqui nós temos uma tribase. Vamos fazer o processo de reação. Nós sabemos que todo ácido em meio aquoso sofre ionização, liberando exclusivamente o cátion H+. Como o índice do ácido sulfídrico aqui é 2, então nós temos a liberação de 2 hidrônios, 2H+. Consequentemente, se existem duas cargas positivas, qual será a carga do enxofre? Negativa. Duas cargas negativas. Duas cargas positivas são equilibradas por duas cargas negativas. Agora, como é que vai ser a base? Ela vai se dissociar em meio aquoso, sofre dissociação, liberando a hidroxila OH-. Quantos OH- vão ser liberados? 3. Perceba que o índice aqui é 3, então serão liberados no meio 3 OH-. Assim, qual será o NOx do alumínio? Como existem 3 cargas negativas, automaticamente o alumínio terá NOx 3+. 3 cargas negativas são equilibradas por 3 cargas positivas. Assim, perceba que o coeficiente do H+ é 2 e o coeficiente do OH- é 3. Não há um equilíbrio químico. Para que haja o equilíbrio químico, é necessário fazermos o balanceamento dessa equação aqui, que não está balanceada. Como é que a gente faz para balancear essa equação? É só fazer o cruzamento, ó, certo? O coeficiente daqui, 2, ele vem para cá, para frente do alumínio. Aí, como você percebe. E agora o coeficiente que está do lado da hidroxila, 3, ele vem para cá, cruzado, para onde está a frente do ácido sulfídrico. Agora é só você descer multiplicando. 3 vai descer multiplicando e o 2 vai descer multiplicando. Agora tem que haver um equilíbrio. Perceba que 3 vezes 2 é 6. 2 vezes 3 é 6. Então eu tenho 6H+ e 6 OH-. Então eu tenho a formação de 6 moléculas de H2O, 6 moléculas de água. Já fizemos o balanceamento para o hidrônio e a hidroxila. Agora vamos fazer o equilíbrio eletrostático para o ânion e o cátion. Eu tenho S2- e Al3+. Eu tenho um enxofre, que é um ânion bivalente, e o alumínio, que é um cátion trivalente. Duas cargas negativas não estão em equilíbrio com 3 cargas positivas. Então, o que eu faço? Vou fazer cruzado mais uma vez, para que haja uma neutralização total. Então, o 3, que é o NOx, vai descer para o índice do enxofre, e o 2, que é o NOx, vai descer para o índice do alumínio. Fiz o cruzamento das cargas, então eu tenho Al3+, S2-. Esse 2 vem para cá e o 3 vem para cá. Fiz o cruzamento, agora é só fazer a multiplicação das cargas. 2 vezes 3+, 6+. 3 vezes 2-, 6-. Então, mais 6 com menos 6 dá 0. Há um equilíbrio eletrostático aí. E aqui nós temos a água, sal e a água. 6 moléculas de águas formadas, né? 3 vezes 2, H+, dá 6H+. Somado com 6 OH-, eu tenho 6H2O, tá bom? Então, aqui são os produtos. Nesse caso, eu tenho a formação do sal Al2S3. Como é que a gente vai dar o nome desse sal? Al2
S3. Perceba que o nome do sal ele é originado a partir do ácido. Perceba que o nome do ácido é ácido sulfídrico. Todo ácido que termina em hídrico vai gerar um ânion terminado em eto. Então aqui eu tenho o ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico vai gerar o ânion sulfeto. Então será sulfeto mais o nome do metal. O metal é o alumínio. Então é o sulfeto de alumínio. Tá bom? Este é o sulfeto de alumínio. Vamos agora para o último exemplo da aula de hoje, da reação ácido mais base para formar como produto sal mais água. Temos aqui o ácido bórico e o hidróxido de cálcio, o cal hidratado ou cal apagada. Nós temos aqui a fórmula do ácido bórico aquoso que vai reagir com o hidróxido de cálcio sólido, certo? Então, nós já sabemos que todo ácido sofre ionização em meio aquoso e vai liberar exclusivamente o cátion H+. Quantos cátions H+ vão ser liberados nessa reação de ionização do ácido bórico? Como você observa, o índice aqui é 3. Então, serão liberados no meio 3 hidrônios, 3H+. Como saíram 3 cargas positivas, então automaticamente vai ficar 3 cargas negativas. Ou seja, para o conjunto BO3, a carga será 3-, BO3, 3-. Então já há um equilíbrio eletrostático aí, entre 3 cargas positivas e 3 cargas negativas. Vamos fazer agora o processo de dissociação para a base, o hidróxido de cálcio. Toda base sofre dissociação e vai liberar no meio a hidroxila OH-. Como você observa, o índice do hidróxido de cálcio é 2. Então, vão ser liberados no meio 2 hidroxilas, 2 OH-. Como saíram 2 cargas negativas, automaticamente vai ficar para o cálcio 2 cargas positivas, Ca2+. Então já há um equilíbrio eletrostático aí. 2 cargas negativas são equilibradas por 2 cargas positivas. Porém, perceba que os coeficientes entre hidrônio e hidroxila estão diferentes. Eu tenho 3H+ e 2OH-. Não há uma neutralização total aí. Para que haja uma neutralização total, tem que haver um equilíbrio químico, pois nem todo H+ vai consumir todo OH-. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o balanceamento. Vai pegar e vai fazer cruzado. Esse 3 que está aqui vai vir para cá. Olha aí, como você observa. O coeficiente que está colado ao hidrônio vai para cá, para frente do cálcio. E o coeficiente que está junto à hidroxila vai para cá, para frente do ácido bórico. Está aí, ó, 2. Eu transferi o 2 daqui para cá. Agora, vão descer multiplicando. O 2 vai descer multiplicando e o 3 vai descer multiplicando para que haja um equilíbrio químico. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 2 é 6. Então, eu tenho 6H+ e 6OH-. Então, há uma neutralização total aí, como você observa. 6H+ vão ser neutralizados por 6OH-. 6 hidrônios vão consumir 6 hidroxilas. Tá bom? Então, até aí tudo ok. Porém, perceba que o conjunto BO3 tem um NOx negativo. Ou seja, aqui é o ânion 3-, BO3 3-. Quanto ao cálcio, que é o metal, ele está com uma carga positiva, obviamente, cátion bivalente. Nesse caso, 3 cargas negativas não vão ser equilibradas totalmente por 2 cargas positivas. Daí porque você precisa fazer o equilíbrio eletrostático.
Então, faz o cruzamento para que haja uma neutralização total. Então, esse 2, que é o NOx, vai se tornar o índice do conjunto BO3 3-. Tá aí. E o 3, que é o NOx, vem para cá, para ser o índice do cálcio. Então, fazendo esse cruzamento, eu tenho o conjunto metal e ametal. Perceba que o cálcio tem NOx 2+, o BO3 tem NOx 3-. Posso fazer o cruzamento, ó. Esse 3 vem para cá e esse 2 desce para cá. E agora eu posso multiplicar 3 vezes 2+, 6+. 2 vezes 3-, 6-. Então, há um equilíbrio de cargas. 6 cargas positivas são equilibradas por 6 cargas negativas. 6 menos 6 dá 0, então o sal está equilibrado. Como nós podemos observar, existem 6H+, e 6OH-. Então, juntando isso, dá a formação de 6H2O, 6 moléculas de água. Agora, nós temos os produtos, sal mais água, que foram derivados da reação de neutralização entre ácido e base. Então, qual vai ser o nome do sal formado? Eu vou retirar as cargas e aí nós vamos ter o Ca3BO3 Esse é o sal formado. Como é que a gente vai dar o nome desse sal? Certo? É só olhar para o nome do ácido. Era ácido bórico aqui. Ácido bórico. Todo ácido terminado em ico gera um ânion terminado em ato. Se era ácido bórico, ele vai gerar o ânion borato. Borato. Então, o sal formado será borato mais o nome do metal. O metal aqui é o cálcio, um alcalino terroso. Então, borato de cálcio. Esse é o nome do sal formado. Borato de cálcio. Tá bom? Pois é, pessoal. Vamos parar por aqui. Próxima aula nós faremos exercícios de fixação. Até lá e um abraço a todos.